Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, vamos retomar os trabalhos previstos para amanhã de hoje com a intervenção do digníssimo Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Gonçalo Birne. Gonçalo Birne licenciou-se em Arquitetura pela Escola de Belas Artes de Lisboa e é doutor honoris causa pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa e pela Universidade de Alghero, em Itália. Em 1975, estabeleceu a sua própria prática e em 1991 fundou o ateliê Gonçalo Birne Arquitetos. Desde 1970 é membro da Ordem dos Arquitetos e desde 2008 membro da Associação Italiana de Arquitetos da província de Vicenza. Pertenceu à direção da secção portuguesa da União Internacional dos Arquitetos, tendo sido delegado em assembleias mundiais e congressos desta organização. Foi diretor do Jornal de Arquitetos entre 1985 e 1987. Gonçalo Birne tem ensinado em várias universidades internacionais, incluindo Lausanne, Harvard, Veneza, Mendrisio, Volin, Pamplona, Milão, Kansas State University, entre outras. Integra frequentemente diversos júris de concursos e prémios de âmbito nacional e internacional. É atualmente o Presidente da Ordem dos Arquitetos no mandato de 2020-2022. Excelentíssimo Presidente da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Gonçalo Birne, a palavra é sua. Olá novamente. Não estava previsto vir aqui neste momento, por isso eu vou deixar o arquiteto Gonçalo Birne proceder à sua apresentação livremente e depois, eventualmente, se houver a necessidade, irei dirigir algumas palavras. Excelentíssimo Sr. Presidente, faça favor. Ora, muito bom dia a todos. Eu queria saudar, bem, já agradeci ao Sr. Presidente da Câmara, que entretanto teve que se ausentar, também saudar o Sr. Engenheiro Pedro Miguel Azevedo, Diretor Regional de Obras Públicas e Transportes Terrestres, e que está em nome do Sr. Presidente do Governo Regional, o Dr. José Manuel Bolieiro, o Dr. O Sr. Presidente da Câmara, que já não está, também a doutora Sandra Garcia, que ouvimos que eu ainda tive a oportunidade de ouvir no primeiro painel e que apreciei muito a sua intervenção, sou diretora regional da Cultura, em representante da doutora Seta Amaro, secretária regional da Cultura e Ciência, Transição Digital do Governo Autónomo dos Açores. Eu queria, obviamente, começar também por agradecer ao Presidente da Secção Regional dos Açores, Nuno Costa, por este convite que me fez para participar neste evento, que me parece de maior interesse para os Açores, mas também para os arquitetos, e agora falo um pouco como representante transitório, como eu costumo dizer, na Ordem dos Arquitetos. Todos os eleitos estão transitoriamente de passagem, mas agradecer este convite e dizer finalmente, eu tinha já prometido há mais de ano e meio ao Nuno que gostaria de voltar aos Açores numa primeira ocasião, não conseguimos. O confinamento teve aqui também algum papel, mas a verdade é que finalmente consigo estar aqui com grande alegria. Eu não conheço todas as ilhas dos Açores, conheço algumas e sou um grande fã deste território, deste mundo açoriano que é absolutamente extraordinário. De qualquer maneira, eu gostava de saudar também o conteúdo deste seminário. Claramente, a questão
da reabilitação é hoje em dia uma questão central que eu diria, e cada vez talvez até mais central em consequência do período altamente transformador que estamos a atravessar, em resultado, sobretudo, da crise climática, mas porque é particularmente pertinente, eu diria, em países como Portugal, um pouco como toda a Europa. Como sabem, Portugal então é muito claro, estamos a atravessar também um claro saldo negativo do crescimento demográfico e o que está a acontecer é que, efetivamente, as cidades estão cada vez a necessitar menos de crescer e a precisar mais de se reconverterem. E é claro que esta realidade não é a realidade dos países emergentes. Nós sabemos que a urbanização, o crescimento da população urbana a nível mundial é rapidíssimo. Já ultrapassamos claramente mais de metade da população mundial é urbana hoje em dia, e países como a Ásia, como a África, como a América Latina, mas sobretudo a Ásia, esse crescimento da urbanidade é brutal e, portanto, continuamos e continuaremos a assistir ao nascimento e à expansão brutal de cidades completamente novas, não? Mas esse fenómeno não acontece tanto na Europa, no velho continente europeu, e sobretudo em países onde a pressão do crescimento é francamente negativa até, não? Por outro lado, também sabemos, e em Portugal sabemos claramente, no campo da habitação, que a habitação devoluta no país, e sobretudo centrada nas maiores cidades, é claramente superior às necessidades da habitação, ou seja, o desequilíbrio é bastante grande. Eu sei que, por exemplo, agora na nova direção da Câmara Municipal de Lisboa, há uma perspectiva de, precisamente, favorecer claramente a reabilitação em relação à construção nova, porque o parque residencial da cidade de Lisboa é enorme. O parque vazio da cidade de Lisboa é enorme. E já agora gostava de dizer que quando o parque construído, quando a construção está vazia, não tem vida, está claramente e sempre num caminho de acelerar para a ruína. Ou seja, isto eu gostaria só também de falar, dizer duas ou três coisas de caráter muito genérico. A verdade é que se as cidades históricas sobreviveram ao longo de séculos e séculos, os centros históricos, de algum modo, foram sofrendo processos de reabilitação, ou pelo menos de adaptação, porque as cidades são instituições vivas, mas a vida das cidades, assim como a vida dos edifícios, não é uma vida orgânica, ou seja, não é aparecem, crescem e morrem, como a vida orgânica. Nós nascemos, crescemos e morremos. As cidades não. As cidades funcionam por ciclos. As cidades têm um ponto de fundação, têm um momento, por exemplo, na Europa, normalmente as maiores cidades mais antigas têm quase todas um início de fundação que está ligado ao Império Romano, a romanização da Europa. Portanto, uma média de 2000 anos de história têm, mas depois a evolução da vida das cidades, como a vida dos edifícios, é por ciclos, ou seja, porquê? Porque ela é viva enquanto existe vida dentro. Um edifício é vivo enquanto é usado, é vivido. Porque quando é abandonado, quando perde a vida, ele entra num ciclo de degradação e, se não for invertido esse ciclo, ele acaba numa ruína. Se for uma cidade, acaba num campo arqueológico. Nós temos vários exemplos. Temos em Portugal, Coimbra, creio que conhecem, é uma cidade que, a certa altura, foi abandonada e depois poucos anos depois, fundada a cidade de Coimbra, é Minho, não?
e desapareceu. Quer dizer, desapareceu. É um campo arqueológico. Não é? Portanto, esta ligação entre a vida das cidades e a vida das pessoas, faz sempre este paralelismo entre a questão da cidade histórica e a cidade viva. Bom, o que eu queria dizer também é que, para elas se manterem vivas ao longo dos séculos, tem que haver adaptação, pelo menos, para não dizer reabilitação, por uma razão muito simples, que tem a ver com uma coisa que já o Leão Batista Alberti, o arquiteto do Renascimento, sabia, porque ele diz que a cidade transita entre o restauratio e o inovatio, ou seja, a arquitetura é um fenómeno que, ele diz, tem sempre uma relação com o existente, com o passado, mas também com o futuro. E a decisão da arquitetura, ou seja, o projeto da arquitetura, que é feito numa determinada altura, claro que pode, em última análise, promover o restauro total de uma estrutura existente. Mas há uma coisa que não pode fazer, que é tornar presente as condições de vida e os modelos de vida que estavam na origem daquelas formas. E o Alberti diz que entre o restauratio e o inovatio, que é outra coisa que ele também diz, também conceber a arquitetura como inovação total a partir de uma situação de tábua rasa, não faz sentido falar disso em arquitetura, porque a habitação tem raízes, a cidade tem raízes, a casa para estar na cidade tem que se ligar às infraestruturas, há sempre uma situação que precede o momento e, portanto, ele diz que o projeto da arquitetura está sempre numa situação entre o restauratio, ou seja, atento ao que está para trás, à cultura e à herança, mas também atento ao futuro. E, portanto, esse momento ele chama instituício. É um momento da fundação de uma casa nova ou da refundação de uma casa nova, como a cidade também, a fundação quando é iniciada, mas a cidade é um processo de contínua refundação, se ela estiver viva. Porque se ela entrar num ciclo de perca... E, curiosamente, a cidade contemporânea é provavelmente as cidades onde isto é mais verdade. Se nós virmos a rapidez com que pedaços da cidade entram em crise e total abandono, nós temos, por exemplo, e os Açores têm de certeza, a cidade industrial, que por obsolescência deixa de funcionar, a cidade portuária, por transformação das tecnologias de operação da logística, também reconvertem-se e dão origem aos programas do Waterfront, a reabilitação. Ponta Delgada tem já um caso exemplar disso, Lisboa é um caso mais que exemplar, mas porquê que acontece que na cidade contemporânea de repente há manchas enormes da cidade que perdem vida? E esta questão é extremamente pertinente, até por outras razões que já lá vamos, e que tem a ver também com consequências da crise climática. Portanto, esta noção de que a cidade, e como eu repito outra vez, é possível congelar a forma no tempo com um custo que é essa forma no tempo não corresponder às formas de vida e às tipologias de habitação contemporâneas. E, portanto, no mínimo, alguma readaptação é feita. Para vos dar uma ideia, o centro da cidade de Siena, em Itália, que tem um período medieval e um período renascimental fortíssimo em volta daquela famosíssima Praça do Campo, todos os edifícios renascentes, que são edifícios de 4, 5 pisos, 6 pisos, estão plenos de vida. E vida que não é turística, é vida de habitantes de cidade de Siena.
Mas é claro que se abrir a porta de um daqueles prédios renascentistas, muito provavelmente vai encontrar um elevador no sítio da escada ou ao lado da escada, e se for aos pisos, com certeza que as casas têm casas de banho contemporâneas, porque quando foram construídas não havia casas de banho. Bom, portanto, esta noção da ligação com a vida é fundamental, porque de facto há duas cidades em paralelo a viver: a cidade histórica, a cidade da identidade, a cidade da memória e a cidade viva. E elas têm que coexistir para poder serem, de facto, para poderem ser resilientes a estas alternâncias destes ciclos que acontecem ao longo da história. Só para vos dar uma ideia, nós estamos a falar da questão turística e da turistização das cidades, mas, por exemplo, o centro da cidade de Lisboa, muito antes da turistização, a partir dos anos 60, a habitação começa a desaparecer, torna-se tudo escritórios, monofuncionalização, e depois, a partir dessa altura, até os escritórios se foram embora. E passou à desertificação. E quando vem o surto turístico, eu lembro que a gestão urbana da Câmara de Lisboa disse: abençoado surto turístico, pelo menos permite parar ou estancar o processo da ruína. É claro que o grande problema é depois, se é tudo turístico, tem um grande problema para a cidade, e é a gentrificação da cidade. E que está a acontecer em Lisboa, a população residente está a sair, o nível de custo de vida dispara, porque estes fenómenos têm sempre consequências económicas também, como é óbvio, e cada vez é mais a sociedade do turismo. Felizmente, já há uma gestão e um início de monitorização da situação. Há bairros que já têm limite de cotas para este fenómeno, para a questão do Airbnb, embora depois também há um problema de dificuldade de gerir isso, mas isso é outra história. De qualquer maneira, eu gostava só de dizer que, efetivamente, a reabilitação, que hoje é um tema central, é um processo que sempre existiu ao longo da história e que permitiu às cidades, ou a adaptação, se quiserem, permitiu às cidades poderem sobreviver historicamente. Eu gostava só, de uma maneira muito resumida, dar aqui nota nos últimos anos do século passado. Por exemplo, eu em 1992 participei em Catânia, que é uma cidade, a segunda maior cidade da Sicília, na Itália, a apresentação de um novo plano regulador da cidade. E lembram que nessa apresentação havia alguns convidados de fora, como no meu caso. Houve um responsável da gestão urbana da cidade que dizia, em 1992, que 2/3 da obra nas cidades históricas da Sicília já eram reabilitação e apenas 1/3 era construção nova. Em 2011, em 2011, é uma data que não tem importância nenhuma particular, ou melhor, tem a ver com o início da crise do subprime, que afetou imenso o nosso país, como é sabido, e muitos outros, mas eu em 2011 jubilei, ou seja, reformei-me do ensino do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, que tem um departamento de arquitetura. E lembro-me que, nesse ano, a discussão interna na universidade já andava à volta da reabilitação e da sustentabilidade, mas eram temas muito ignorados e que a reabilitação ainda era entendida como uma arquitetura de segunda, porque a arquitetura como forma de conhecimento e a arquitetura como exercício de profissão, de facto, ela é herdeira do movimento moderno e é herdeira da construção nova. Moderno quer dizer isso. Tudo é novo, tudo é feito de novo.
Mas é preciso ver também que a Idade Moderna tem várias razões para ter que fazer de novo, porque ela sobrevive a um período heroico europeu em que o continente europeu tem um extraordinário palmarés de, entre 30 anos, conseguir gerar 2 guerras mundiais. Pioneiro. Não existiam guerras mundiais antes. Bom, mas, portanto, o volume da destruição é de tal maneira brutal que, imediatamente, a resposta é programas intensivos de habitação, sobretudo, mas não só, habitação, escritórios, etc. E, portanto, há uma cultura da construção nova também por esse motivo. 2015, como disse há pouco, aparece metade, já se sabe que mais de metade da população é urbanita, mas na Europa esse fenómeno não é tão visível. E é curiosamente na Europa que nascem, que têm origem os chamados Acordos de Paris, que é a primeira reação à chamada crise climática. E portanto, há aqui algum contrassenso, porque temos um mundo que continua a ter que crescer e construir cidade nova e edificação nova, e outro que está cada vez mais a usar o prefixo reabilitar, reciclar, reutilizar, etc, etc. Depois temos em 2020 a crise pandémica, a pandemia, e curiosamente a pandemia é um fenómeno muito curioso porque é um catalisador fortíssimo de um movimento que se inicia a transformar em resposta à crise climática. A experiência do confinamento é uma experiência altamente traumática que pôs as pessoas em relação direta com a sua maneira de habitar e a perceber as limitações das próprias casas que têm. E isto aparece também numa altura em que, por outro lado, se aceleram todas as reformas da Europa, do Green Deal, da transição, portanto, do Acordo Verde, da sustentabilidade, dos temas da sustentabilidade, da transformação, da transição informática, digital, perdão. E em 2021 aparece uma coisa que se chama a New European Bauhaus, que é também claramente uma medida diretamente implementada pela comissária Ursula von der Leyen a 16 de setembro do ano passado, 2021. Bom, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que exatamente, ou quase, praticamente 100 anos depois, porque a New European Bauhaus, para quem não sabe, é a Bauhaus moderna, institui-se em 1917, na Alemanha, e é uma resposta do tal necessidade da arquitetura moderna a responder e apresentar-se com uma proposta de vertente claramente cultural, desencadeando, digamos, um novo estilo, mas sobretudo uma nova arquitetura, que está muito ligada, como disse há pouco, à reabilitação à resposta à necessidade de nova construção, nova habitação, etc, etc, mas também de novos programas industriais. E coincide esse período com a pandemia da gripe espanhola. E o que é curioso é que 100 anos depois, ou seja, 2021, praticamente, não é? Esta declaração da nova Bauhaus europeia, desencadeada pela comissária Ursula von der Leyen, como disse, estabelece uma espécie de referência para esta nova transição, onde há também um fator que tem a ver com uma pandemia e esta totalmente planetária,
por enquanto ainda não tem, como sabem, a gripe espanhola matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. Mas também temos uma pandemia, mas não saímos de uma guerra mundial. Mas saímos e estamos conscientes de uma coisa que é tão grave quanto se não é invertida a crise climática, caminhamos todos para um suicídio coletivo. Portanto, eu não sei se isto não é mais eficaz do que uma lição de uma Primeira Guerra Mundial, que, pelos vistos, nem sequer colheu, porque 20 e tal anos depois já estávamos na Segunda, não é? Mas a verdade é que eu acho que neste momento, efetivamente, é muito mais terrível a ameaça da crise climática do que da própria guerra. Isto para dizer o quê? Para dizer que, efetivamente, nós estamos perante um desafio, e eu acho que a reabilitação tem a ver também com isto, eu já disse em parte porquê, mas nós estamos perante um desafio que é muitíssimo mais profundo, que é a transição para novos paradigmas de tudo. Paradigmas culturais, modelos de vida, modelos de civilização, onde vamos ter que fazer em tempos curtíssimos, porque as metas de 2030 e 2050 são amanhã, para a enormidade do desafio que está para vir. Bom, esta questão, eu diria, provavelmente é uma introdução apenas ao tema, não queria deixar uma mensagem pessimista, eu acho que não, acho que a resposta tem que ser otimista, embora eu não tenho muitas dúvidas que nós devemos superar esta crise. Não sabemos exatamente a que custo e com quanto tempo, e sabemos que se não é rápida, a recuperação é cada vez mais distante. E vamos lá ver se não chega a pontos críticos. Mas pronto, portanto, esta questão é fundamental porque, efetivamente, toda a doutrina da New European Bauhaus, do comissário Ursula von der Leyen, põe a questão fundamental é que esta transição que já estava prevista da sustentabilidade não é apenas uma questão de mercado, também é, não é apenas uma questão económica, também é, mas é também uma questão cultural e não apenas de tecnologias. Não é apenas uma questão de tecnologia, é também uma questão de cultura, e por isso ela faz o apelo a todas as formas de conhecimento, mas às ciências, mas também às artes, também aos engenheiros, mas também aos arquitetos, para repensar o novo modelo de habitação e os novos modelos que vêm lá, numa base em que a sustentabilidade é claramente económica e, portanto, o desafio é passar de um mercado linear que se habituou à infinitude dos recursos, coisa que não pode continuar a existir, para um mercado circular. Do ponto de vista do ambiente, é obviamente a resposta de tudo aquilo que está e que tem consequências no planeamento urbano, no planeamento da cidade, na construção, mas também nos próprios modelos de vida das pessoas, sobretudo. E, finalmente, na sustentabilidade do ponto de vista social, cuja fórmula é esta transição só se pode fazer com todos, ou seja, ninguém pode ficar de fora. Isto quer dizer que as próprias formas de conhecimento, isto foi aqui dito pela arquiteta da APRUP, as próprias formas de conhecimento têm que começar a dialogar entre si e têm que começar a dialogar com a sociedade. O desafio da European Bauhaus fala em termos como co-criação, uma coisa que não sabemos, mas vamos ter que aprender a fazer, participação da sociedade e portanto, tudo isto tem a ver. Se isto tem consequências sobre a reabilitação,
É óbvio que tem consequências sobre a reabilitação, elas já estão a aparecer, mas vão ter que aumentar ainda mais. Muito obrigado por essa desculpa. Nós é que agradecemos a sua comunicação, a sua intervenção aqui hoje. E há bocadinho fui apanhado de imprevisto. Eu não cheguei a agradecer e dar as boas-vindas aqui aos Açores. Nós temos todo o gosto em tê-lo aqui presente e é um prazer enorme ouvir essa partilha de conhecimento que muito nos honra aqui nos Açores. Durante a sua intervenção fui aqui tomando algumas notas. Realmente essa questão da reabilitação urbana não é algo recente. E inclusive já no tempo dos romanos existiam as posturas municipais precisamente para garantir a qualidade e a imagem da cidade. Nesta área, provavelmente o arquiteto Igor, professor universitário, também com conhecimento da área de património, daqui a pouco poderá vir a explorar um pouco mais. As questões da sustentabilidade. Há pouco tempo tive uma intervenção no FETAS, precisamente sobre o papel das cidades no âmbito da sustentabilidade e da acessibilidade, e quando fiz um trabalho de pesquisa para organizar a minha própria apresentação, no âmbito da sustentabilidade apareciam 3 vetores: o ambiente, a política e a economia. E é um outro fator que foi fundamental e que referiu aqui, que é a questão da cultura. A cultura é a base de tudo isto. E se nós não promovermos uma cultura, não investigarmos, não conhecermos o nosso próprio território, não estamos a promover um desenvolvimento que se quer que seja sustentável do ponto de vista ambiental, político, económico, social. Só assim, de uma forma integrada, é que nós vamos conseguir promover o desenvolvimento e aqui falando em nome dos Açores, assim que vamos conseguir afirmar cada vez mais o arquipélago, a nossa região, não só na Europa, mas como no mundo, com todas as suas potencialidades, com toda a sua diversidade, com toda a sua identidade. Eu não me quero dar mais tempo para darmos seguimento à ordem de trabalhos. Muito obrigado pela sua presença. Deixe-se ficar e eu vou-me retirar para dar lugar às pessoas. Por isso, deixe-se ficar, arquiteto Gonçalo. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Arquiteto Gonçalo Birne, obrigada pelas suas sábias palavras. Cumpre-me pedir aos arquitetos Igor Spínola de França, arquiteta Diana Roth e arquiteta Alice Tavares, assim como a doutora Sandra Garcia, que subam ao palco para o primeiro momento de debate. Vai usar a palavra o Presidente da Mesa da Assembleia Regional dos Açores de Ordens Arquitetos, arquiteto Igor Spínola de França. Acho que ainda é bom dia, não é? Nuno, só uma correção, eu não sou professor universitário. Tenho sido convidado para lecionar algumas cadeiras a nível universitário, mas não me considero um professor universitário. Mas, em todo o caso, obrigado pela referência. Sim, já há alguns anos, mas daí a ser um professor universitário de carreira vai uma distância grande. Gostaria de cumprimentar todos os participantes no painel, gostei muito de vos ouvir. Não quero monopolizar esta parte, fazer uma pequena introdução, lançar alguns desafios. Eu gostava de contar uma história que aconteceu há uns anos aqui numa das nossas ilhas, numa pequena vila de uma ilha pouco urbanizada, onde vivia um amigo meu que tinha ido para lá desenvolver um projeto e que é um cientista que trabalhou numa equipa muito categorizada em Nova Iorque portanto, é um homem que construiu uma mundividência que não é propriamente um bota de elástico. E isto para contextualizar a experiência que ele passou lá. Ele telefonou-me um dia, muito indignado, dizia que tinha estado numa sessão em que 2 arquitetos tinham ido apresentar um projeto para a vila e que se tinha sentido marginalizado pela forma como a questão tinha sido colocada. Isto para se perceber e para contextualizar a referência que fiz há bocado, a necessidade de continuar a formar os arquitetos. Nós somos uma profissão
onde há muitos dos nossos colegas têm aquilo que eu costumo dizer aos meus alunos, um pouco em autocrítica, que sofremos de um ego inflamado. Temos uma noção clara do impacto que a nossa profissão tem na vida de todos, não só dos arquitetos, mas na vida de todos, da responsabilidade social que isso implica, mas muitas vezes não resistimos à vaidade e, portanto, na pressa ou no desejo de deixar uma marca, corremos muitas vezes o risco de deixar uma nódoa e de não cumprir a função social que a arquitetura tem. O que é que ele me disse? Disse-me que eles falaram de uma forma tão codificada que ele teve dificuldade em perceber o raciocínio e que as pessoas que enchiam a Assembleia, que eram pessoas muito menos qualificadas do que ele, estavam completamente alienadas do que se estava a passar. Ele chegou ao fim da sessão, levantou-se e fez essa crítica. E a casa, que tinha estado absolutamente em silêncio, estourou em palmas. E por isso, este episódio, eu penso que toca naquela questão que eu há pouco falava, que é a necessidade de nós descodificarmos a mensagem. Nós sabemos todos, e isto é uma assembleia de especialistas, que a nossa linguagem é uma linguagem codificada por natureza, porque é uma profissão altamente qualificada, altamente especializada. Mas se nós quisermos atingir o objetivo de envolver socialmente, nomeadamente os decisores políticos, as pessoas que trabalham fora do nosso âmbito profissional, temos que adotar uma linguagem mais simples na divulgação da nossa mensagem, porque senão não há regulamento, não há boa vontade que resista a nada disto, não é? Em relação ao debate propriamente dito, eu gostava de sugerir dois tipos de abordagens, mais micro do que macro. Um dos aspectos que aqui foi referido há pouco por vários palestrantes foi precisamente a questão do fachadismo. Eu costumo até dizer aos meus alunos, e a minoria deles são arquitetos, portanto a maior parte não são arquitetos, costumo comparar esta questão do fachadismo ao livro, ao filme do Oitavo Passageiro, em que um corpo humano é colonizado por um alienígena e que há um divórcio entre a pele humana, portanto, entre a imagem exterior e o interior. Eu recorro muitas vezes a este tipo de mensagens para simplificar aquilo que é uma linguagem complexa. Portanto, como é que nós podemos, tanto a Diana como a Alice também já tocaram nestas questões, como é que nós podemos avançar nesta área, sensibilizar a população? A Diana tocou um bocadinho nisto em relação ao desvio que existe entre a legislação e aquilo que é desejável, não é? Isso poderia ser uma das vias. E a outra via tem a ver com aquilo que também já foi tocado por todos, que é o fato de nós não vivermos como viviam os nossos pais, muito menos os nossos avós e muito menos os nossos bisavós. Os edifícios são reescritos, são multigeracionais e vão sendo reescritos segundo um processo de continuidade estilística, que é típico da nossa civilização, e que talvez o Louvre seja o exemplo mais paradigmático, porque tem uma fundação medieval, é o Castelo Medieval de Carlos V, e tem uma série de intervenções multisseculares que terminam no projeto IPEI, terminam hoje, mas poderão continuar, evidentemente. Como é que nós podemos conciliar essa vontade de viver de acordo com a nossa época numa pré-existência sem a destruir completamente? Se calhar tocávamos em dois autores que eu gosto muito. Um é o Peter Zumthor, quando fala na ampliação da pré-existência qualificada, chamando-lhe um novo todo. Portanto, aquilo que pré-existia e aquilo que passa a existir é um novo todo, não é o velho junto com o novo. Ou do António Capitel, quando ele se refere nomeadamente às questões da ampliação por analogia, sem cair no pastiche. Não sei quem é que quer falar primeiro. Pronto, muito obrigado. Eu acho que atualmente, e verificando até a comunicação do arquiteto Gonçalo Birne, a onda que aí vem já ultrapassa a questão cultural do fachadismo. Nós, neste momento, temos que fazer face a esse tal novo paradigma
que eu não sei se estamos preparados ou vamos ter que estar preparados a muito curto espaço de tempo. Nós já temos vários sinais disso. Nós vemos municípios que praticamente estão quase a triplicar as áreas de aterro de resíduos. Nós estamos praticamente desde 2017, em vez de nos aproximarmos das metas de redução da produção de resíduos, nós estamos a aumentar, e estamos a aumentar de uma forma, eu não vou dizer exponencial, mas muito, muito forte. E vamos ter que regredir em tudo isso. Ora, como é que o conseguimos fazer quando a nossa forma de intervir no edificado é a da reconstrução total? Este é um aspecto que nós temos que tomar em atenção. Um técnico, hoje em dia, tem que, ao prescrever um determinado material para a sua obra, a situação corrente é que procura que esse material, por exemplo, seja certificado para ter algumas garantias da sua parte e procura que cumpra a função que, no fundo, tem destinada no seu edifício. O problema é que, para além destas preocupações dos produtos certificados, só a certificação do produto não corresponde a uma boa prática de reabilitação em si. O problema que nós temos é que temos que pensar no ciclo de vida dos nossos edifícios. Neste momento, de cada vez que vamos prescrever um material, nós temos que começar a ter um conhecimento, não só do que é que acontece a esse material durante o ciclo de vida, mas também, quando terminar o ciclo de vida, o que é que vai acontecer a esse material. Nós estamos a destruir de forma bastante abrangente o edificado antigo. Este edificado antigo não tem situações especiais, exigências especiais, por exemplo, para aterros, não tem exigências especiais para transformação. Mas todos os materiais compostos e cada vez mais compostos que nós estamos a introduzir no nosso edificado, esta tal reabilitação, esta reconstrução, são materiais altamente processados que não têm uma facilidade de nova reintrodução no mercado e, no fundo, até de reciclagem. E se começarmos a tomar atenção aos fóruns onde estão presentes as indústrias, por exemplo, de reciclagem, vemos que elas, neste momento, no presente, estão a apelar constantemente a que, para se conseguirem afirmar no mercado da construção, sejam, no fundo, estabelecidas duas medidas principais. Uma, que é o aumento de taxas penalizadoras para os materiais novos que sejam com recursos naturais, e um outro aspecto que é a obrigatoriedade de, em cada operação de reabilitação, haver uma percentagem de materiais reciclados que sejam introduzidos. Isto é o presente, é o atual. Nós verificamos que estas empresas comunicam diversas vezes que têm custos ao nível portanto, do produto que conseguem colocar no mercado que não é competitivo em relação aos produtos novos. Ora, como é que nós vamos passar a compatibilizar esta questão com uma prática que é a da destruição completa e a da substituição quer de materiais, quer de equipamentos? Neste momento temos a lógica da reabilitação está completamente dependente de uma lógica das indústrias, e este é um perigo efetivamente para se nós quisermos alcançar metas, que é as indústrias com muita facilidade introduzem novos materiais, os arquitetos obviamente estão sempre atentos às qualidades desses novos materiais, mas agora vão ter que começar a estar atentos também a outras vertentes desses novos materiais, nomeadamente, por exemplo, em relação às questões quando se fala de que são produtos inovadores. A capa dos produtos inovadores, nomeadamente os de nanomateriais, introduzem questões ao nível da segurança, ao nível da saúde, que nós, por exemplo, já experienciamos com o amianto. E têm que existir medidas de salvaguarda, por exemplo, em relação a essa aplicação. E, portanto, nós estamos a introduzir aqui um leque muito grande de complexidade
que nós, enquanto Associação APRUP, estivemos até há pouco tempo muito preocupados do ponto de vista da perda cultural que estávamos a ter, mas neste momento, perante isto, nós estamos muito preocupados em relação àquilo que vamos estar a deixar de fatura no futuro, no fundo, do que é este nosso edificado depois no final de vida. Porque os materiais que estão a ser usados são de curta duração, a indústria com muita facilidade descontinua materiais, descontinua equipamentos, não tem peças para substituição, portanto nós vamos ter N equipamentos, estamos a colocar, nomeadamente com esta situação da eficiência energética e com a quase exponencial introdução de isolamento térmico de elevadas espessuras, caixilharias, etc., e com dificuldades em termos da componente da ventilação, estamos a introduzir um conjunto de alterações muito fortes e ao mesmo tempo não estamos a salvaguardar os efeitos de tudo isto. E vamos ter em pouco tempo N equipamentos que não sabemos o que é que vamos fazer e para onde vamos mandar. Estamos a ter uma pressão enorme em alguns municípios para que abram mais áreas de aterro, inclusivamente nós estamos a aumentar os aterros e a produção de resíduos perigosos. E no fundo isto é quase uma bomba relógio, que é, há alguns municípios que, à conta das tais contrapartidas da cenoura que está a ser montada, para eles aceitarem novas áreas para resíduos, estão, no fundo, veja-se, por exemplo, o caso da Zambuja, estão, por exemplo, a ser altamente vulneráveis em relação ao futuro, no fundo, do seu território. E este tipo de pensamento nós temos que começar a gerir, quer dizer, o nosso território não pode ficar um cemitério de resíduos. Nem nós podemos entender que o nosso edificado tem uma duração, em termos dos materiais, de 10 anos. Agora, recentemente, os técnicos vão passar a ter uma responsabilidade ao nível de 10 anos, que eu, por acaso, estava agora a comentar no intervalo. Não é compatível com as exigências de... portanto, períodos muito reduzidos de obra e períodos muito reduzidos para o projeto. Não é compatível. Nós não podemos assumir, os técnicos não podem assumir uma responsabilidade de 10 anos quando não está montada a estrutura toda para essa tal qualidade ao nível da construção, compatível com esse tipo de situações. Portanto, nós temos aqui uma grande complexidade de efeitos muito focado para os técnicos. E eu, por exemplo, em relação ao património, costumo dizer, quando a decisão da preservação do património fica dependente dos técnicos, nós estamos a defender o património no final da linha. Estamos a defender o património no final da linha. A defesa nunca pode chegar a esse limite. Portanto, existem entidades nacionais, regionais, etc., que têm que fazer este nível de apreciação e de monitorização e também de abordagem. Obrigado. Muito obrigada. Eu percebo aquilo que diz, principalmente a última parte, mas devo dizer que se calhar vou contribuir um bocadinho mais para a discussão, propriamente para a solução, porque enquanto alguém que quer ajudar à tomada das decisões políticas, da senhora secretária, vir-me, obviamente, e toda a equipa vira-se para os especialistas, para os técnicos, no caso dos arquitetos, dos engenheiros, e portanto, de alguma forma, viramos-nos para vocês, o que é que sabem do negócio. Sendo que a nossa preocupação ainda é outra e que tenho fomentado a discussão desde toda a manhã, que é como vamos conseguir conciliar, obviamente, a preservação do nosso património, que se quer e é desejável, obviamente, e eu percebo a questão do fachadismo, mas com todos os outros requisitos, porque andamos aqui todos, desde os decisores políticos aos técnicos, a ter duas linguagens que às vezes são difíceis de conciliar, porque, por um lado, dizemos todos que temos de ter atenção aos novos problemas, às pragas, às alterações climáticas e que, portanto, temos de ter respostas ao nível de conforto e do isolamento térmico e por aí afora, e, por outro lado, não queremos comprometer uma unidade, uma integridade dos equipamentos. Sendo certo que até me afligiu um bocadinho a comparação que fez, Sr. Moderador, porque é assim, o que acho que muitos de nós entendam-se não especialistas, quando olhamos para vocês, nós não queremos exatamente que vocês se sintam como um alien dentro da vossa pele. O que eu acho que nós queremos, ou se quiser...
Sim, eu percebi, mas eu vou-lhe dizer o que é que eu espero, o que é que eu gostaria, que fosse outra coisa um bocadinho mais orgânica, que é do género, a pele é a mesma, mas o corpo vai envelhecendo e nós temos que dar resposta a como o nosso corpo se altera e, portanto, às vezes são precisos próteses e não estavam propriamente previstas no início e às vezes é preciso adaptar-nos a uma série e, portanto, mais do que ver os edifícios que mantêm a fachada e depois não cumprem a sua integridade fundamental, espera-se também que se faça um bocadinho aquilo que o Sr. Arquiteto dizia muito bem, que é conciliar a vida. Temos que de alguma forma, conciliar todos estes desafios. E lamento dizer-vos, mas nós, ou quem neste caso auxilia os decisores políticos, olhamos para vocês, claro. E estou aqui muito mais para aprender e para vos inquietar, para dar respostas, sendo certo que não nos demitimos delas e queremos fazer parte dessas soluções. Inquietei-vos bastante? Eu se calhar não me fiz entender. Isso é precisamente o que eu referia, que é a continuidade estilística, que é adaptar-se ao longo dos tempos às novas vivências, aos novos estilos, não é? Eu não estava a criticar isso, estava precisamente a referir a existência do processo e a pedir para refletirmos sobre ele. Muito bem. Aqui do lado esquerdo, quem é que quer falar primeiro? A Diana. Tem que se levantar a partilha. Obrigada. Bem, a reabilitação também não é só reabilitação, é também o reuso, não é? Portanto, a nível nada mais sustentável do que reutilizar. E reutilizar não só os edifícios, como reusar, e temos visto a Europa fazer isso relativamente às antigas construções industriais na periferia das cidades, e tivemos aqui um exemplo que era a manutenção militar em Lisboa, todo aquele conjunto enorme edificado no Beato, em Chabregas, para aquela zona que foi agora transformada em hub criativo, enfim, foi dado um novo uso. Realmente reabilitar e reusar é aquilo que é mais sustentável. Eu queria chamar aqui a atenção para esta questão da sustentabilidade. Nós temos hoje em dia, apareceram as DAPs, não é? As declarações de produto, portanto, as declarações ambientais de produto. Todos os fornecedores vão ter que começar a ter as DAPs, elas vão passar a ser obrigatórias, e nós próprios arquitetos temos que selecionar materiais que já tenham declarações ambientais. Neste momento em Portugal há pouquíssimas, quase sempre vamos ver as espanholas, mas as espanholas têm a questão do transporte para a Espanha, portanto, o transporte daquele material para a Espanha e não para Portugal, e o transporte da fábrica até ao local também tem um grande preço. Portanto, aí voltamos outra vez à questão de reabilitar com materiais endógenos. E pronto, então, estando numa ilha, isso tem um peso enorme, porque tudo tem que ser transportado, tudo o que não for da ilha. Portanto, os materiais endógenos, nada como isso. Depois, relativamente à sustentabilidade, temos que ter também algum cuidado com a forma como a legislação está a ser produzida. Nós tivemos recentemente esta nova, penso que vai entrar em vigor em França, que há uma percentagem dos edifícios novos que vai ter que ser com estrutura em madeira. Não sei se têm conhecimento disso, que já levou aqui em Portugal o preço do OSB triplicou desde janeiro, a madeira duplicou o preço, a viga de madeira, é difícil de encontrar, há falta, porque outras empresas em França e Espanha, os grandes empreiteiros, sabem que a floresta certificada não vai crescer à velocidade da obrigatoriedade de construir com estrutura de madeira, porque o betão não é correto e vamos, pronto, temos outro problema. Portanto, com isto de corrigir
problemas, estamos a criar outros e tem que se ter muito cuidado ao legislar. Também, mais uma vez, a transposição aqui para a realidade portuguesa da certificação energética que entrou, penso que vai entrar em vigor, mas foi publicado já em janeiro, cria outra vez algumas deformidades. Por exemplo, já me chamaram a atenção que em folha de cálculo um edifício novo, N0, é mais fácil de obter com recurso a muito equipamento do que com as medidas passivas. O que distorce totalmente, porque para nós, reabilitação, atuar no meio de centro histórico e para a construção nova, o que faz sentido, exatamente indo ao encontro que a minha colega Alice Tavares estava a dizer, o equipamento vai ser o nosso novo cancro, porque ele requer manutenção. Requer manutenção para as câmaras, também já aqui foi dito, para os municípios que são proprietários de edifícios que requerem manutenção, vai ser o grande peso, vai ser o equipamento, e temos mais uma vez uma regulamentação que está a privilegiar os métodos ativos em vez de privilegiar os passivos, que seriam os materiais, a envolvente, a forma e a reutilização dos materiais. Eu penso que isto é chocante pensarmos que, mais uma vez, estamos a cometer os mesmos erros, que é transpor de uma forma errada as coisas europeias para Portugal. Os países nórdicos fizeram a folha de cálculo desta forma porque com a energia solar não iam conseguir, apenas só com a energia solar, ter o N0 e, portanto, precisam de equipamento e então deformaram a folha de cálculo de uma forma que para nós vai ser desastrosa. Eu acho que esta questão, pegando primeiro no que disse o Igor sobre o problema do umbigo dos arquitetos, é o maior umbigo do mundo, de facto. É um dos grandes umbigos. E isso é um problema. E é um problema porque, vamos lá ver, tudo o que estamos aqui a falar, eu creio que tem um pouco a ver com isto. Sabe-se, mais ou menos, para onde é que as coisas têm de transitar ou devem transitar. Tem-se uma pressão de urgência muito grande nesta transição, mas a questão é saber qual o custo dela e quando digo custo, digo o custo e o tempo, porque são as duas coisas, custo e tempo são duas coisas que andam muito juntas, não? Porque estamos a falar, de facto, de transições de coisas que são radicalmente, eu diria radicalmente opostas. Bom, desde logo a própria cultura do umbigo, porque o grande desafio que está por trás, por exemplo, da New European Bauhaus é voltar a cultivar a chamada a cultura do diálogo, ou seja, nenhuma forma de conhecimento, nenhuma forma de exercício do poder. Quando se convoca tudo para tomar decisões, é inevitável que o único meio é pôr as pessoas a falar entre elas, não? Ou pôr a trocar impressões, a negociar entre elas, não? E todas, por exemplo, nos políticos, é desde os stakeholders da cidade, quem decide sobre a cidade, quem investe sobre a cidade, o público, mas também o privado, até ao cidadão que é o utilizador, não? Como é que isto se passa e como é que... Portanto, eu creio que estamos, de facto, um dos grandes desafios é encontrar este caminho. Este caminho, em minha opinião, vai-se fazendo à custa de erros e à custa de coisas imperfeitas, mas o que é importante é não perder
o rumo desse caminho. Mas vai ser difícil e vai ser penoso. Eu gostava de comentar, a arquiteta Alice Tavares, acho que pôs aqui o dedo numa das muitas feridas possíveis, que é esta questão do favorecer, por exemplo, a indústria da construção, obviamente, que sabe. A indústria da construção provavelmente é uma das frentes do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista tecnológico, que vai ter que fazer transformações maiores e mais profundas. A simples passagem, por exemplo, da construção nova para a reabilitação, eu lembro-me que há pouco citei o caso italiano de Catânia, foi dito logo a seguir que a indústria de construção italiana teve que fazer um investimento brutal para se adaptar às pequenas obras de reabilitação, que vai desde o tipo de equipamento, não podem usar gruas grandes nem caminhões porque não entram nos centros históricos, até às técnicas de construção. E agora, eu creio que neste momento as indústrias de construção, para fazer esta passagem pós-carbónica, também vão ter que se readaptar a imensas coisas. E provavelmente vão fazer erros pelo meio. E vão corrigir. Uma das coisas que... A questão do fachadismo, por exemplo, que me parece uma questão interessante, e que tem... Mas eu acho que, obviamente, a arquiteta falou nos arquitetos que facilitam a total demolição do interior e deixar só a pele e fazer... Mas nós não podemos esquecer que também por trás disto está uma questão de técnicas e de mercado. Porque, obviamente, quem compra, um operador hoteleiro que compra um antigo convento no centro de Lisboa ou até um prédio normal, a primeira coisa que ele faz é contas ao investimento. E sabe que para transformar uma tipologia, por exemplo, de um edifício num hotel, esta questão, por exemplo, do reuso adaptativo ou do reuso tem limiares críticos, porque há certas tipologias que não são imediatamente, não são facilmente adaptáveis a outras. Nós temos em Lisboa um exemplo notável, que é o Cinema Eden, que era um cinema absolutamente extraordinário, que foi convertido num hotel. Ora, não faz sentido nenhum, quer dizer, ficou para a mostra a parte espetacular, a tal pele, a tal fachada, que era a escadaria lindíssima do Cassiano Branco, mas que ao fim de 15 anos de estar exposta, porque as portas eram de vidro e à noite iluminavam, os donos meteram jornais para não ver, porque as escadas estavam podres, não é? Porque no topo da escada nem sequer uma porta havia, não é? Era um cenário que ficou ali. E tudo o que era cinema virou quartos de hotel, portanto, não tem nada a ver. Um grande espaço, de repente, vira. Não faz sentido. Portanto, há limiares críticos de adaptação que são fundamentais, mas também há aqui uma questão que é importante. Quando se diz o problema dos novos materiais, que cada vez têm ciclos de vida menores, um dos grandes desafios da sustentabilidade, eu não sei se sabem certamente que há um país na Europa que é o único que não traduziu sustentabilidade por sustentabilidade, que é a França. A França se chama Développement Durable, ou seja, o problema da durabilidade muda tudo. Porquê? Porque o problema aqui é novamente um problema de mercado e um problema de tecnologias. Como sabem, na decisão dos projetos de arquitetura, a Diane disse muito bem, há 3 níveis de decisão da arquitetura e dos engenheiros. E isto normalmente representa-se como uma mastaba, que é uma pirâmide por 3 degraus. Uma base mais larga que tem a ver com decisões sobre a forma do edifício, se é mais compacta, se é mais dispersa, se está bem orientada, se não está bem orientada em relação ao sol, em relação à sombra, aos ventos, etc, etc. Depois há um segundo nível, portanto, o primeiro é claramente uma decisão de arquitetura. Depois há um segundo nível que tem a ver com o uso
das chamadas elementos passivos. Os elementos passivos têm a ver com as inércias térmicas, os isolamentos também, quer dizer, todo um material que pode ser e que é claramente um nível que também é, eu diria, fundamentalmente da arquitetura, embora tenha contribuição de engenharias, de tudo o que for já mais de técnicas especiais. O regulamento térmico, como disse muito bem, por exemplo, não privilegia de todo o modelo por exemplo, das construções de inércia térmica. Não privilegia, porque os modelos não estão adaptados para isso. E muito menos os modelos nórdicos, porque no norte da Europa não há construção de inércia térmica. Só a construção é de isolamento térmico, ligeira, madeira, etc., tradicional. Bom. Depois, há um terceiro nível da construção, portanto, primeiro, decisões sobre a forma, segundo, sobre o uso das componentes passivas e, finalmente, o terceiro, das altas tecnologias. O que é incrível é que, se for analisar do ponto de vista dos custos, e, portanto, do mercado, esta mastaba é ao contrário. Ou seja, as decisões que têm menos consequências económicas, e aqui é importante dizer que não é apenas o custo da construção, que é outra coisa que em Portugal é incrível, o custo da construção tem que ser equacionado com o custo da manutenção e com o terceiro custo, que é o custo da desconstrução. O que é que isto quer dizer? É para dificultar a demolição. Portanto, se considerar estes três custos, o mais caro é o último nível das altas tecnologias. Porquê? Porque as altas tecnologias, em primeiro lugar, são energívoras, ou seja, não funcionam sem consumir energia. E isto normalmente não é dito. Segundo lugar, são caras, porque normalmente são aparelhos de grande inovação e, portanto, o mercado cavalga essa produção. E terceiro ponto, que é o mais grave deles todos, é que cada vez mais têm uma obsolescência rápida, ou seja, o ciclo de vida é cada vez mais curto. Se instalar um sistema de domótica em casa, ao fim de um ano e meio, esse sistema já está ultrapassado por outro melhor. Portanto, tudo isto somado faz que há uma ligação entre as tecnologias, certas tecnologias, e o mecanismo de um mercado dito linear. Um mercado linear, que é um mercado que, obviamente, assenta na infinitude dos recursos, por um lado, que é complicado, mas também na necessidade de reduzir o ciclo de vida às coisas para alimentar o próprio mercado. Bom, e esta questão é muito sensível e é muito complicada, de facto. Porquê? Porque isto aponta para uma filosofia que é a chamada a construção. E o mundo não é só a construção, é o mundo do descartável. A economia linear, ou aumentar a necessidade da lixeira, está a incentivar a filosofia do descartável. Tudo é descartável. Tudo se usa e se deita fora. Até as pessoas. Bom, portanto, esta questão, eu creio que é uma questão central naquilo que é a maneira de olhar para o nosso planeta. Esta história de que se não se corrigirem, se não se encontrarem novos paradigmas, todos caminhamos para um fim anunciado, tem este lado que é muito complicado. Quer dizer, de facto, um dos temas que é fundamental no desenvolvimento durável, a tal tradução francesa da sustentabilidade, é claramente aumentar os ciclos de vida dos edifícios e contrariar a filosofia do descartável. Como é que isso se faz? Muitas destas tecnologias que aqui são só podem desaparecer se começarem a ser penalizadas. A demolição hoje em dia começa a ser penalizada e tem que ser mais penalizada.
como é penalizado, obviamente, o uso da energia do carvão. Uma das coisas, por exemplo, que nós temos em Portugal é que a rede de autoestradas que incentivou o transporte rodoviário, e hoje sabe-se que o comboio claramente é muito menos produtor da pegada carbónica, não? Se assentar, obviamente, numa eletricidade renovável, que é outro tema que é fundamental. Porque, mas mesmo esta questão das tecnologias, por exemplo, eu hoje para vir aqui fiz um absurdo, que foi pôr não sei quantas toneladas de anidro carbónico no ar por causa de um avião-jato, não é? Um barco de cruzeiros é um atentado carbónico gigantesco. O betão é um problema carbónico. A madeira é o único que não é um problema carbónico, antes pelo contrário, porque a madeira absorve o carbono e absorve-o até arder. Quando arde, liberta-o novamente. Mas se não arder, e é por isso que a madeira é fundamental, não é só porque é uma estrutura alternativa ao betão, mas eu estou convencido, e tudo indica, porque já há uma série, que é possível produzir betão sem fornos que libertam CO2. Já se fala na utilização do hidrogênio, por exemplo, para a produção de betão, como se fala do hidrogênio para pôr os aviões a funcionarem e se calhar os barcos de cruzeiro também. Não é? Portanto, mas a verdade é que há aqui a questão da passagem ao período pós-carbónico, de facto, é tremendamente. Implica uma mudança, sobretudo cultural, como disse. Fala-se sobretudo da económica, a económica que é fundamental, que reside no modelo, na mudança do modelo de mercado também. Eu não estou convencido que o mercado vai acabar, não? Embora quando apareceu a pandemia, houve muita gente que viu que de repente o confinamento e a paragem da produção, de repente começaram-se a ouvir passarinhos, o ar deixou de estar poluído, etc. Até esta pré-miragem do que é que pode ser uma sociedade carbónica, pós-carbónica, foi extremamente eficaz e por isso a pandemia foi um catalisador deste processo importantíssimo quanto a mim. Agora, de facto, nós estamos num período de transição, eu estou convencido que vai haver ainda muita coisa que vai ter que ser ajustada. E a primeira coisa de todas, quanto a mim, é a cabeça, é a mente, somos nós. Não? Somos nós todos, e depois isso também sabemos, é que isto só lá vai com todos. Não vai, esta história da pandemia, depois enquanto a África não estiver vacinada, vai sempre haver uma vacina. E a seguir, se calhar, virá outro vírus, que é outra história que é mais que provável que aconteça, não? Mas pronto. Diana? Desculpa. Acrescentar aqui, não posso. Claro. Está ligada, Ok. A norma portuguesa, da qual falei muito rapidamente, ela já foi produzida elaborada pela Ordem dos Arquitetos em 2014, juntamente com a Associação dos Paisagistas Portugueses, e prevê, pela primeira vez, introduzido uma norma, não é uma lei, mas é uma referência enquanto lei. Bem, isto assim dito é um bocado estranho, mas é uma referência do ponto de vista legal, e ela prevê a existência do edifício enquanto um ciclo de vida do edifício, com a fase da manutenção. Portanto, e com a fase zero, que é pensar, vamos ou não fazer este edifício, faz sentido construí-lo, que é uma fase zero, antes de mais. E com a última fase pós-manutenção, portanto, a manutenção deveria ser aquela em que até os arquitetos teriam uma atuação muito grande, porque se houver uma boa manutenção, o ciclo de vida está sempre a ser reiniciado, o edifício está sempre a ser valorizado e mantido de uma forma que é atualizado relativamente às vivências atuais, do ponto de vista de salubridade, de comunidade, etc.
E se tivéssemos tido uma boa manutenção, se não tivesse havido o congelamento das rendas, etc., se tivéssemos tido uma boa manutenção, não teríamos tido as necessidades de reabilitação que temos hoje, exceto devido a um sismo ou uma catástrofe, não é? E, portanto, eu chamo a atenção que a norma portuguesa existe e que ela estabelece os serviços do arquiteto ao longo de todo o ciclo de vida do edifício. Inclusive, a última fase, que seria preferencialmente não a demolição, mas sim um desmonte, e essa última fase deve então coincidir com a fase 0 e 1, que é a reabilitação do edifício. Mas privilegiando aquelas coisas, tem o número 5, a fase de uso, portanto, durante o uso, a manutenção. E deveríamos cada vez mais estar presentes nessa fase, que é uma fase que é deixado relativamente à habitação, foi entregue à gestão de condomínios que de construção, sabe, 0, não é? Sabe, da parte de economia e de cobranças de... Este funciona, não é? Pois é, estas questões ecológicas, não é? Que são muito atuais, também evidenciam o divórcio que se registou sob o efeito do binómio industrialização-globalização com aquilo que era próprio da materialidade da arquitetura, enquanto emanação do meio físico onde ela se suportava, não é? Do suporte físico. Mas a este nível, aqui nos Açores têm sido feitos alguns projetos. Não sei onde é que está o engenheiro Francisco Fernandes, estava aí há bocadinho. Está mesmo aqui à minha frente, eu estava a procurá-lo ali para trás. Diretor do Laboratório Regional de Engenharia Civil. Se eu não me engano, corrija-me se faz favor, se eu me enganar. Penso que o laboratório tem implementado alguns projetos de investigação na área da utilização dos materiais endógenos da região para, nomeadamente, as alvenarias. Eu gostava de passar o debate também um bocadinho para a plateia. Se quiserem interpelar aqui alguns de nós, e esta temática parece-me se calhar pode ter aqui um contributo interessante da sua parte, se quiser fazer o favor. Eu agradeço aqui a menção e a referência a estes projetos. De qualquer forma, propunha também, já que vou fazer uma intervenção a seguir ao almoço em que também falarei sobre isso, talvez fosse bom deixar aqui estes ingredientes para a apresentação, até porque alguns dos itens da apresentação, e faço já aqui uma declaração de interesses sobre a minha apresentação. Ela foi preparada previamente ao Congresso, a este seminário, mas muitas das questões que serão, e isto é o que acontece também nos seminários, quando se fica no final do seminário, mas muitas das questões que vão ser levantadas acabam por estar a ser discutidas, e muito bem, e são muito atuais nesta apresentação. Portanto, se não for ofensa para o debate, eu sugeria que depois a apresentação e depois no debate. Isso até nos abre o apetite. E agradeço a menção. Ora, há mais alguém que queira participar? Ou não? Queria só, a propósito das várias intervenções que aqui já foram feitas, a propósito da intervenção da doutora Sandra Garcia, dizer que subscrevo na íntegra as suas palavras, que os diferentes decisores políticos têm que se munir do corpo técnico devidamente capacitado para o efeito, mas também complementar com nós arquitetos também temos a obrigação de desempenhar cargos políticos e de sermos decisores também políticos. E é necessário haver essa maior aproximação entre os arquitetos e os próprios órgãos decisores. Só deixar aqui esta nota, este apelo. Muito obrigada, arquiteto Nuno, até porque me dá a oportunidade de dizer algumas coisas que eu acho que devem ser ditas. Obviamente que estamos abertos a todos vós, é importante estarmos aqui a ouvir-vos realmente para isso, para ajuda à tomada de decisão política. Mas também devo, em boa verdade, elogiar muito também os vossos colegas que fazem parte da direção regional. Ou seja, as medidas não se tomam sem eles. Queremos também ouvir todos vós, não podemos estar fechados numa bolha,
mas devo dar muito crédito aos nossos técnicos, aos nossos especialistas, que orientam e muito as nossas decisões. E está ali a nossa chefe de divisão, a doutora Mariana Pacheco, que, por exemplo, vendo o estado dos equipamentos que herdámos, ou seja, a falta de manutenção crónica e que levava a problemas muito mais extensos e difíceis de resolver, e estamos a tomar agora uma medida, em conjunto com todos os serviços externos, e quando falo de serviços externos estou a falar em bibliotecas e museus regionais, ter já uma verba para atuar de imediato, ou seja, quando aparece um problema, não vamos esperar que esse problema tenha o triplo da dimensão inicial para se intervir. E, portanto, vamos intervir já. E isso, obviamente, faz-se com os técnicos. Como também devo dizer, e ainda a propósito daquilo que se dizia que alguns autarcas criticavam a Direção Regional da Cultura, eu devo dizer que estas coisas realmente são responsabilidade de todos. Acho muito difícil de aceitar, principalmente para todos vós, que são da área, que se diga, nomeadamente em relação aos vossos colegas que estão no serviço público e nas autarquias, que estão a empatar a vida das pessoas, que só causam problemas, e principalmente aos autarcas que lhes causam muito transtorno. Eu devo dizer que os arquitetos e os engenheiros, nomeadamente os vossos colegas que estão nesses serviços, não fazem mais do que obedecer às leis, pô-las em vigor. E, portanto, se as leis estão erradas, se não foram adaptadas, se não pensaram nos problemas atuais nem nos futuros, então tem que ser quem legisla a mudar isso. E agradeço-lhe a sua pergunta, porque, embora não seja arquiteta nem engenheira, valorizo, obviamente, muito o vosso trabalho. Quem valoriza a salvaguarda do património não pode deixar de fazê-lo. E em relação aos vossos colegas da administração pública e das autarquias, alguém tem que dizer isto muito claramente. Se as leis estão erradas ou já estão anacrónicas, mudem-se. Mas não podem culpar os profissionais por implementarem aquilo que está em vigor. E, portanto, muito obrigada. Nós não estamos a culpar os profissionais. E posso-lhe dizer... Arquiteto, não foi a sua questão. É dizer que a sua questão possibilitou-me responder a algumas críticas que tenho vindo a ouvir e que se falaram há bocadinho e que são injustas. Eu pensei que estava a defendê-los, Sr. Arquiteto. Todo o respeito. Neste momento nós constituímos recentemente uma comissão precisamente na área da reabilitação urbana, património e cultura e arquitetura, e neste momento estão a reunir contributos para remetermos à Secretaria Regional da Cultura, precisamente para sermos ouvidos e termos um maior envolvimento e uma maior participação para promover precisamente uma melhor integração de medidas no quadro legislativo, nomeadamente existente aqui na região autónoma dos Açores. Está na hora de acabar? Está bem. Pronto, então queria só agradecer desculpe. Muito bem. Peço desculpa, eu não tinha visto, tinha pedido a palavra. Há mais alguém que tenha interesse em falar? Não? Então... Bom dia, penso que ainda é bom dia. Eu sou engenheiro civil, portanto peço desculpa pela intromissão na vossa área, mas gostava só de dizer 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, eu costumo dizer, para intervir numa construção existente, é fundamental nós conhecer muito bem essa construção. E, portanto, eu com os arquitetos de trabalho, há uma primeira coisa que fazemos sempre, que é fazer um chamado relatório de inspeção e diagnóstico. Ou seja, antes de começar o projeto de arquitetura, nós vamos ao edifício e tentamos conhecê-lo em pormenor. Perceber a alvenaria que lá está, perceber a madeira, o tipo de madeira, como é que a madeira está, para depois podermos fazer uma operação que toda a gente fala de sustentabilidade, mas a maior sustentabilidade é nós aproveitarmos os materiais e sistemas construtivos existentes. Isso é que é sustentabilidade. E, portanto, a primeira operação é essa. E isso eu gostava de... Não foi falado hoje de manhã, neste ponto. Eu acho que este primeiro ponto de intervenção no edifício, de o conhecer, é um ponto fundamental. Depois gostava de deixar um segundo ponto sobre a regulamentação. Eu chamo a atenção que a regulamentação existe
E, neste momento, há uma lei que, aliás, a Ruth falou há um bocado, que é a 95 de 2019. É uma regulamentação europeia, está em vigor, e, nomeadamente nas engenharias, permite aos projetistas das diversas especialidades que sejam críticos relativamente à aplicação do regulamento, ou seja, nomeadamente na acústica, nomeadamente na térmica, nomeadamente na estabilidade, as pessoas não são obrigadas a seguir o regulamento. Desde que a justifiquem devidamente, podem, numa intervenção de reabilitação, aproveitar e não respeitar a lei. Têm a saber justificar. Eu faço muitas vezes isso nas estruturas. Eu sou especialista em estruturas, nomeadamente na parte sísmica, e faço muitas vezes isso. Ou seja, muitas vezes justifico porque é que não faço determinada operação. Nomeadamente deitar abaixo estruturas de madeira. É uma dor de alma passar em Lisboa e ver as madeiras a sair dos edifícios em ótimas condições, madeiras excelentes, que o construtor vai ganhar 2 vezes, por estar a tirar a madeira e meter lá, então, e a seguir vai vender as madeiras, não é? A bom preço. E, portanto, isto é um atentado que está a fazer à sustentabilidade e à atuação na reabilitação do património português. Portanto, isto, e eu aí apelo aos arquitetos que sejam críticos relativamente aos engenheiros com quem trabalham. Ou seja, não aceitem tudo o que eles dizem. O facto do engenheiro dizer que é preciso fazer isto, não. O arquiteto deve questionar porquê. E dizer, não, mas é possível não respeitar a lei, é possível fazer ao contrário. E isso, o arquiteto tem de tomar esta postura, não pode aceitar tudo o que o engenheiro diz. Porque eu conheço muita gente que diz que fez assim porque o engenheiro diz e eles no argumento. Não, o arquiteto tem de tomar uma posição aqui passiva. Não pode tomar uma posição passiva, tem de ser ativa, tem de reagir. E nomeadamente na parte térmica. Porque nós também não podemos ter um conforto térmico de ter temperaturas no interior a 28 ou 27 graus. A comodidade é entre os 18 e os 24. E é nessa gama de comodidade que nós devemos trabalhar. E, portanto, podemos trabalhar, como eu digo, podemos ser críticos, podemos trabalhar pensando sempre na sustentabilidade, pensando numa boa reabilitação, que é uma reabilitação que todos nós devemos ter essa preocupação. E peço desculpa. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os oradores e à audiência que nos ouviu. Vamos continuar à tarde nos outros painéis. Já levantamos um pouco o véu sobre as questões ecológicas e ficou claro que é importante a Ordem, a Secretaria, as câmaras dialogarem, porque o objetivo é comum. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, em nome da Secção Regional dos Açores, obrigada pelas vossas apresentações e intervenções. Terminados os trabalhos previstos para o período da manhã, cabe-me informar que vamos proceder a uma pausa de 1h30 aproximadamente. Prevemos retomar a sessão às 14h15. Obrigada e bom almoço para todos.